Minha cunhada roubou os nomes de todos os bebês que perdi em abortos espontâneos e os deu aos filhos dela. Depois, envenenou minhas vitaminas pré-natais para provocar outro aborto, e ela ainda achou que eu não iria arruinar a vida dela depois de tudo que ela fez. Por anos eu fui infértil. Mas não qualquer infértil. Eu era a infértil da falsa esperança. Veja bem, eu tinha tido 3 abortos espontâneos, todos no segundo trimestre. Felizmente, todo mundo foi muito solidário, exceto a minha cunhada. Isso porque a primeira vez que chorei no colo dela, ela acariciou meu cabelo e me disse que sempre estaria lá por mim. Ela me disse que quando minha sobrinha, a bebê dela, nascesse, eu seria a madrinha. Eu até comecei a considerá-la como uma das minhas amigas mais próximas. Avançando 2 semanas para o chá de bebê dela, foi lá que ela anunciou o nome da bebê. Assim que ela disse, a bile subiu na minha garganta. Era Faye. Exatamente o mesmo nome da minha filha, que não nasceu. Bem, não é como se você fosse usar. Foi tudo o que ela disse quando eu a confrontei. Tudo isso enquanto guinchava como um porco sendo incendiado. As palavras dela pareceram punhais. Meu marido se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. Eu contei a ele, mas em vez de ficar bravo, ele apenas riu. Bem, os homens podem ser bem sem noção às vezes. Então esperei até estarmos na viagem de carro para casa para reexplicar a situação. Meu marido era o amor da minha vida, mas ele também era passivo, devido a ter crescido como o bode expiatório da família deles. O tipo de pessoa que seria assaltada na rua e pediria desculpas por não ter mais dinheiro para dar. É apenas o jeito dela, querida. Ele disse com um suspiro. Então, eu disse a mim mesma que pelo menos o nome da minha filha que não nasceu poderia viver na bebê de outra pessoa, e me concentrei em aumentar minha fertilidade sendo uma princesa do Pilates saudável. Mas nunca funcionou. A segunda perda e a vingança de Lexativa. 1 ano e meio depois, outro bebê morreu no meu ventre. Algumas semanas depois, eu estava no corredor de uma farmácia Walgreens, quando vi. Minha cunhada tinha feito uma postagem para comemorar seu segundo filho. A legenda dizia, bem-vindo bebê James, obrigada a Emma pela inspiração do nome. A perda dela é o meu ganho, seguido pelo emoji de grávida e o emoji de caveira. Na época em que ela roubou o nome do meu terceiro aborto espontâneo, Charlotte, eu já estava dormente. Ela me mandava fotos do berçário com legendas como aposto que você queria que isso pudesse ser para a sua Charlotte. Meu marido ainda a defendia, dizendo que eu estava sendo muito sensível sobre apenas nomes e fotografia. Depois de 4 anos, eu parei de ter esperança de ter um filho. Sarah estava grávida de seu 4º filho e fazia piadas nos jantares de família sobre qual nome ela deveria roubar a seguir. Todo mundo ria. Todo mundo, exceto eu. Naquela noite, algo dentro de mim se partiu. Se ela queria outro nome, eu daria a ela um que ela nunca esqueceria. Esperei até a próxima reunião de família e desabei em lágrimas. Eu disse a Sarah, em particular, que havia descoberto algo incrível no diário da minha falecida mãe, um nome do meio secreto que ela nunca contou a ninguém. Lexativa, eu disse, significava criança sagrada, em um dialeto antigo. Eu até criei páginas falsas de diário e mostrei a ela um painel do Pinterest sobre homenagear avós falecidos através de nomes de bebês. Sarah pegou o nome e foi com tudo. Ela anunciou em todos os lugares que chamaria sua filha de Lexitiva Rose para honrar a história oculta da nossa família. E esse plano de vingança era bom o suficiente para mim até 8 meses depois, quando o universo me jogou uma bola curva. Eu estava grávida. Tipo, grávida do 3º trimestre. Eu quase chorei de alegria. Sem mais memoriais, sem mais me perguntar se havia algo profundamente errado comigo. Eu e meu marido estávamos esperando para anunciar, não querendo criar falsas esperanças. E naquela mesma semana recebemos a mensagem. Era a Sarah nos convidando para o chá de bebê dela. O chá de bebê e a revelação. Eu usei um vestido esvoaçante que escondia tudo. Meu marido apoiou minha decisão, não dando a mínima mais. Sarah tinha caprichado neste chá, maior que qualquer outro anterior. A família toda estava lá, mais as seguidoras do blog de maternidade dela, que vinham acompanhando a jornada da bebê Lexativa por meses. Sarah estava no meio do discurso dela sobre descobrir esse nome sagrado de família quando eu me levantei. Na verdade, Sarah, eu também tenho algo a compartilhar. Eu disse, alisando meu vestido sobre a minha agora óbvia barriga. A sala ficou em silêncio mortal. A boca da Sarah ficou aberta no meio da frase. Minha sogra deixou cair a taça de champanhe. 29 semanas hoje, eu anunciei, embalando minha barriga. Queríamos ter certeza desta vez. A sala explodiu em gritos e parabéns. O rosto de Sarah perdeu toda a cor. Foi aí que meu marido, o santo da família, se levantou e levantou a mão. Sarah, você estava dizendo algo sobre Lexativa, sobre toda aquela pesquisa que você fez. O rosto de Sarah tinha ido do branco ao vermelho. Sim, é. Significa criança sagrada em antigo... Isso é tão estranho. Ele a interrompeu puxando o celular. Porque quando eu pesquiso Lexativa no Google, tudo o que eu encontro são sites médicos sobre alívio da prisão de ventre. Eu tive que segurar meu nariz para me impedir de rir. O resto da sala ficou em silêncio. Eu agarrei a mão do meu marido e saí. Foi um momento de orgulho para nós 3. O envenenamento e a busca por provas.
Mas eu estava dormindo profundamente às 4h da manhã, quando senti uma dor aguda no meu estômago, uma que eu já havia sentido 3 vezes antes. Eu e meu marido corremos para o hospital, mas eu já sabia a verdade. Foi um aborto espontâneo. Acontece que uma das minhas gomas de vitaminas pré-natais noturnas havia sido trocada por algo que foi fatal para o meu bebê. Eu instantaneamente soube que a Sarah estava por trás disso. Eu não consegui dormir por dias depois daquilo. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto presunçoso da Sarah naquele chá de bebê. A polícia disse que não podia provar nada sobre as vitaminas. O frasco havia misteriosamente desaparecido do nosso banheiro, e o hospital não conseguiu detectar qual substância específica havia causado o aborto. Meu marido finalmente parou de defender a irmã dele. Ele sentou na nossa cama, segurando o frasco vazio de vitaminas que havíamos encontrado escondido na nossa lata de lixo lá fora. A mão dele tremia enquanto ele virava e revirava o frasco. Sarah esteve na nossa casa apenas 2 dias antes de acontecer, alegando que queria ajudar a organizar o berçário. Comecei a documentar tudo. Cada mensagem de texto, cada postagem em rede social, cada comentário cruel que Sarah tinha feito ao longo dos anos. Meu laptop se tornou meu companheiro constante enquanto eu juntava um padrão que eu estive muito magoada para ver antes. 3 semanas depois de perder nosso bebê, eu descobri algo que fez meu sangue gelar. A melhor amiga de Sarah, Catherine, trabalhava na farmácia onde eu comprava todas as minhas receitas. Eu me lembrei de vê-las rindo juntas em reuniões de família, Catherine sempre fazendo perguntas intrusivas sobre meus tratamentos de fertilidade. Eu dirigi até a farmácia durante o turno da Catherine. Ela me viu chegando e tentou se esconder nos fundos, mas eu a encurralei perto do corredor de vitaminas. O rosto dela ficou branco quando mencionei as vitaminas pré-natais. Eu não sei do que você está falando, ela gaguejou, mas as mãos dela tremiam enquanto ela arrumava frascos na prateleira. A campanha de difamação e a luta no jantar. Naquela noite, Sarah postou em seu blog de maternidade sobre membros tóxicos da família que fazem falsas acusações. Em poucas horas, as seguidoras dela estavam inundando minhas redes sociais com mensagens de ódio. Meu telefone vibrava sem parar com notificações me chamando de ciumenta, delirante, em busca de atenção. Meu marido excluiu as contas dele nas redes sociais depois que as seguidoras da própria irmã começaram a atacá-lo também. Sentamos na nossa sala de estar, cortinas fechadas, sentindo como se estivéssemos sob cerco. Ele não parava de pedir desculpas por não ter acreditado em mim antes, por todos os anos que ele deixou o comportamento da Sarah passar em branco. O próximo jantar de família foi na casa da Sarah. Quase não fomos, mas minha sogra ligou para o meu marido chorando, implorando para que não deixássemos esse mal-entendido bobo destruir a família. Contra meu melhor julgamento, fomos. Sarah tinha posicionado estrategicamente o berço da bebê laxativa bem no centro da sala de jantar. Toda vez que eu levantava os olhos do meu prato, eu via aquele nome bordado no cobertor. Sarah continuou fazendo comentários sobre como algumas pessoas não conseguiam lidar com a felicidade alheia. Durante o jantar, Sarah pediu licença para alimentar a bebê. O laptop dela estava aberto no balcão da cozinha, a tela ainda brilhando. Não sei o que me possuiu, mas me vi caminhando em direção a ele, fingindo ir pegar mais água. O navegador estava aberto no e-mail dela. Meu coração disparou quando vi assuntos sobre fertilidade, ervas e remédios naturais para aborto espontâneo. Eu rapidamente peguei meu celular, as mãos tremendo enquanto eu tirava foto após foto da tela. O que você está fazendo? A voz de Sarah cortou o ar como uma faca. Eu me virei, o telefone ainda na mão. Ela se atirou para pegá-lo, mas eu recuei. Lutamos na cozinha dela, as unhas dela cravando no meu pulso enquanto ela tentava pegar meu telefone. Me dá isso! Ela sibilou. Mas eu segurei firme. Meu marido ouviu a comoção e entrou correndo. Pela primeira vez na vida dele, ele viu a máscara da irmã cair completamente. O rosto dela estava contorcido de raiva, nada parecido com a persona doce que ela costumava usar. Ela está tentando roubar meu telefone! Sarah rapidamente mudou de tática, lágrimas aparecendo de repente. Ela ficou louca, bem como eu disse a todos vocês. Mas meu marido já tinha visto os arranhões no meu pulso, o olhar selvagem nos olhos da irmã. Ele se colocou entre nós e, por uma vez, não tomou o lado dela. Nós estamos indo embora, ele disse calmamente, pegando minha mão. As lágrimas de Sarah secaram instantaneamente. Ótimo, fuja como sempre, mas todo mundo vai saber a verdade sobre ela. A escalada dos ataques e a sabotagem da adoção. Dirigimos para casa em silêncio, meu pulso latejando onde ela tinha me arranhado. Mostrei ao meu marido as fotos que consegui tirar. O rosto dele ficava mais pálido a cada imagem. Na manhã seguinte, o blog de maternidade de Sarah apresentava uma longa postagem sobre como lidar com familiares mentalmente instáveis. Ela alegou que eu a havia atacado na própria casa dela, que eu vinha fingindo minhas gravidezes por atenção o tempo todo. Ela até postou uma foto sua com um pequeno hematoma no braço, embora eu nunca a tivesse tocado. As seguidoras dela engoliram tudo. Comentários choveram sobre o quão forte ela era, quão terrível devia ser ter uma cunhada tão tóxica. Algumas até começaram a usar a hashtag Justice for Sarah, Justiça para Sarah. Minha sogra ligou em poucas horas. Você precisa se desculpar, ele disse, Sissi, nem mesmo perguntando a minha versão da história. Isso foi longe demais. A Sarah está considerando pedir uma ordem de restrição. Ela envenenou meu bebê. Não consegui evitar gritar.
Não seja ridícula, minha sogra rebateu bruscamente. A Sarah nunca faria algo assim. Você claramente está tendo algum tipo de colapso. Talvez devesse procurar ajuda. Meu marido pegou o telefone de mim. Mãe, você não viu o que aconteceu? A Sarah atacou a Emma, não o contrário. Ah, por favor, a mãe dele zombou. Você sempre toma o partido dela. Agora a Sarah me enviou as imagens de segurança da cozinha dela. Mostra claramente a Emma fuçando no computador pessoal dela. Meu coração afundou. Claro, Sarah tinha editado a filmagem para excluir a nossa luta, para me fazer parecer a agressora. Meu marido discutiu com a mãe por mais alguns minutos, antes de desligar em frustração. Nos dias seguintes, a situação escalou além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Sarah apresentou uma denúncia no Conselho Tutelar, Child Protective Services, alegando que eu era mentalmente instável e não deveria ser autorizada a adotar crianças. Ela tinha descoberto que havíamos iniciado o processo de adoção meses atrás, antes da nossa última gravidez. A assistente social que veio à nossa casa foi profissional, mas claramente influenciada pelas preocupações que haviam sido levantadas. Aparentemente, as seguidoras do blog de Sarah estavam ligando para a agência de adoção, enviando e-mails sobre meu comportamento perigoso. Recebemos mais de 50 reclamações, a assistente social explicou folheando a pasta. Embora tenhamos que investigar todas as alegações, quero que saibam que campanhas organizadas como essa geralmente indicam que alguém tem uma agenda. Fornecemos referências de caráter, registros médicos mostrando que minha saúde mental estava bem, tudo o que pudemos pensar, mas o estrago estava feito. A agência de adoção suspendeu nossa inscrição, aguardando a investigação. Eu solucei nos braços do meu marido naquela noite. Sarah não tinha apenas roubado os nomes dos meus bebês, ela estava tentando roubar qualquer chance que eu tinha de ser mãe. Na manhã seguinte veio um novo inferno. Sarah havia postado capturas de tela de mim, bisbilhotando no laptop dela, cortando convenientemente tudo que mostrava a pesquisa dela sobre ervas indutoras de aborto. As seguidoras dela estavam me chamando de criminosa, exigindo que eu fosse presa por invasão de privacidade. Meu marido e eu sentamos na mesa da cozinha, cercados por e-mails impressos da agência de adoção. Cada um detalhava outro cidadão preocupado, que havia contatado a agência sobre minha suposta instabilidade mental. A linguagem era assustadoramente semelhante em dezenas de mensagens, claramente coordenadas. A confissão de Catherine e o roubo de identidade. Catherine me ligou naquela tarde. A voz dela tremia enquanto ela sussurrava no telefone. Me encontre no parque da Rua Elm. Venha sozinha, preciso te contar uma coisa. Meu marido queria ir comigo, mas eu sabia que Catherine fugiria se o visse. Encontrei-a sentada num banco perto do parquinho, observando nervosamente as mães empurrarem os filhos nos balanços. Eu não consigo mais fazer isso, ela disse assim que me sentei. A Sarah foi longe demais. As vitaminas, ela me obrigou a trocá-las. Disse que eram apenas ervas inofensivas para ajudar com a sua ansiedade. Minhas mãos se fecharam em punhos. Você sabia o que elas eram. Os olhos de Catherine se encheram de lágrimas. Ela tinha sujeira sobre mim. Eu estava desviando comprimidos da farmácia, apenas remédios de ansiedade para mim mesma. Nada sério. Mas ela descobriu de alguma forma e ameaçou me denunciar a menos que eu a ajudasse. Puxei meu telefone para gravar, mas Catherine agarrou meu pulso. Sem gravações. Eu negarei tudo se você tentar usar isso contra mim. Eu queria que você soubesse que sinto muito. E para te avisar, ela não terminou. Como assim ela não terminou? Catherine olhou em volta nervosamente. Ela tem roubado sua correspondência. Tem cópias de toda a sua papelada de adoção. Ela sabe qual agência vocês estão usando, quem é a sua assistente social. Tudo. Meu sangue gelou. Estávamos nos perguntando por que algumas de nossas correspondências pareciam sumir. Catherine se levantou para sair, mas eu agarrei o braço dela. Você tem que contar a alguém. A polícia, a agência de adoção, a qualquer um. Ela se desvencilhou de mim. Eu não posso perder meu emprego. Eu tenho filhos também. Ela saiu apressada, me deixando sozinha no banco. Naquela noite, meu marido instalou câmeras de segurança ao redor da nossa casa. Trocou todas as fechaduras e pediu para que nossa correspondência fosse encaminhada para uma caixa postal. Parecia que estávamos nos preparando para a guerra. O jantar de ação de graças e a fraude médica. O próximo passo da Sarah veio no jantar de ação de graças. A família inteira se reuniu na casa da minha sogra, a tensão espessa o suficiente para ser cortada com uma faca. Sarah chegou atrasada, fazendo uma entrada triunfal com todos os 4 filhos, vestidos com roupas combinando. Durante o jantar, ela continuou fazendo comentários pontuais sobre pessoas que não conseguem desapegar do passado e sobre a importância do tratamento de saúde mental. A mandíbula do meu marido ficava mais tensa a cada provocação, mas ele permaneceu calado. Então, enquanto estávamos tirando os pratos de sobremesa, Sarah se levantou e bateu na taça de vinho. Eu tenho um anúncio. A sala ficou em silêncio. A mão de Sarah foi para a barriga dela, naquele gesto familiar que eu havia feito tantas vezes antes. Estamos esperando de novo, e eu já escolhi o nome perfeito. Minha sogra suspirou de alegria. Oh, Sarah, que maravilhoso. Sim, Sarah continuou, os olhos travados nos meus. Se for uma menina, vamos chamá-la de Margaret. Em homenagem à falecida e querida mãe da Emma. A sala girou. Minha mãe havia morrido há apenas 6 meses. O nome dela era a última coisa sagrada que me restava. Eu me levantei tão rápido que minha cadeira caiu para trás.
Você não ousaria, eu sussurrei. O sorriso de Sarah era puro veneno. Por que não? É um nome tão lindo e alguém deveria usá-lo, já que você claramente não pode. Meu marido também estava de pé agora. Já chega, Sarah. Você cruzou todos os limites. Será? A voz de Sarah subiu para um grito agudo. Ela é quem invadiu o meu computador. Ela é quem está espalhando mentiras sobre mim. Eu só estou tentando honrar as tradições da família, não roubando os nomes de bebês mortos. A voz do meu marido era mortalmente quieta. A sala explodiu. Meu sogro começou a gritar sobre manter a paz. O marido de Sarah parecia confuso, perguntando o que realmente estava acontecendo. As crianças começaram a chorar. No caos, Sarah pegou o telefone dela e começou a transmitir ao vivo para o blog dela. Seguidoras, vocês podem ver como eu estou sendo atacada na minha própria família, ela disse para a câmera. Tudo porque eu quero honrar a mãe da minha cunhada. Meu marido pegou minha mão. Nós estamos indo embora. Enquanto íamos para a porta, Sarah gritou. Ah, Emma, talvez você queira checar com a agência de adoção. Ouvi dizer que eles receberam algumas informações muito interessantes sobre o seu histórico de saúde mental. Dirigimos para casa em silêncio, nós dois irritados demais para falar. Quando chegamos, havia uma mensagem na secretária eletrônica da nossa assistente social da adoção, pedindo que ligássemos com urgência. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número. A voz da assistente social estava cuidadosamente neutra, enquanto explicava que eles haviam recebido documentação, sugerindo que eu havia sido hospitalizada por problemas psiquiátricos várias vezes. Isso não é verdade, eu disse, minha voz falhando. Nunca fui hospitalizada por nada além dos meus abortos espontâneos. Eu entendo, ela disse, mas precisamos investigar essas alegações. Você pode fornecer seu histórico médico completo? Depois que desliguei, meu marido me encontrou soluçando no chão do nosso quarto. Ele me segurou enquanto eu chorava, sussurrando promessas de que lutaríamos contra isso. A Sarah não venceria. No dia seguinte, fomos ao hospital para solicitar meus prontuários médicos. A administradora abriu meu arquivo, depois franziu a testa. Isso é estranho. Há entradas aqui que eu não reconheço. Meu coração afundou quando ela nos mostrou a tela. Alguém havia adicionado internações psiquiátricas falsas aos meus registros eletrônicos, completas com diagnósticos de transtorno delirante e mentira patológica. Isso é fraude, a administradora disse. Precisaremos investigar como alguém acessou nosso sistema. Levou 2 semanas para que as entradas falsas fossem removidas e documentadas como fraudulentas. Durante esse tempo, Sarah intensificou sua campanha. Ela criou contas falsas nas redes sociais em meu nome, postando discursos desequilibrados sobre querer roubar os bebês de outras pessoas. Ela enviou denúncias anônimas ao meu empregador sobre minha instabilidade mental. Meu marido começou a gravar tudo. Ele comprou-se uma pequena câmera que usava na camisa, documentando cada interação com a família dele. A mãe dele o chamou de paranoico, mas ele não se importou mais. As testemunhas inesperadas e a confissão no banheiro. O avanço veio de uma fonte inesperada. A filha mais velha de Sarah, Faye, agora com 8 anos, ligou para nossa casa uma noite quando os pais dela tinham saído. Tia Emma, a vozinha dela disse, preciso te contar uma coisa. A mamãe nos obriga a mentir sobre você. Meu marido rapidamente começou a gravar, enquanto Faye explicava como a mãe a obrigava, junto com os irmãos, a dizer às pessoas que eu era malvada com eles, que eu os assustava, que eu dizia coisas ruins sobre a família deles. Ela pratica com a gente, disse Faye. Nos faz repetir as mentiras até falarmos direito. Eu não quero mais. Você nunca foi malvada com a gente. Salvamos a gravação, adicionando-a à nossa crescente pilha de evidências. Mas a Sarah deve ter descoberto sobre a ligação de Faye, porque no dia seguinte ela postou sobre como eu estava manipulando crianças inocentes e virando-as contra a mãe. As seguidoras dela estavam raivosas, enviando ameaças de morte para minhas contas nas redes sociais. Alguém postou o endereço do meu trabalho e manifestantes apareceram no meu escritório com cartazes me chamando de assassina de bebês e predadora de crianças. Meu chefe me chamou na sala dele. Eu sei que isso é pessoal, ele disse, mas está afetando a empresa. Talvez você devesse tirar um tempo de folga até que isso passe. Eu fui efetivamente suspensa do meu trabalho. Sarah havia conseguido destruir minha reputação, minhas perspectivas de carreira e minha chance de adoção. Mas ela ainda não estava satisfeita. 2 semanas depois, a avó do meu marido comemorou seu aniversário de 90 anos. Debatemos não ir, mas a avó dele sempre tinha sido gentil comigo, e eu não queria decepcioná-la. A festa foi num restaurante, terreno neutro que pensamos que seria seguro. Sarah chegou atrasada como sempre, garantindo que todos os olhos estivessem nela. Ela mandava beijos no ar para os parentes e se gabava da gravidez, agora aparecendo de forma proeminente. Durante o corte do bolo, pedi licença para usar o banheiro. Sarah me seguiu, checando as cabines para ter certeza de que estávamos sozinhas antes de se virar para me encarar. Você deveria simplesmente desistir, ela disse em tom de conversa, aplicando batom no espelho. Você nunca vai ser mãe. A agência de adoção já rejeitou sua inscrição. Ah, não sabia? Eu tenho uma amiga que trabalha lá. Fiquei em silêncio lembrando que a câmera do meu marido, que estava gravando tudo, ficou com ele. Eu continuei o silêncio. Sick. A narrativa dá a entender que ela ficou em silêncio,
E a cunhada interpretou isso como derrota. Ela interpretando meu silêncio como derrota. Foi tão fácil, na verdade. A Catherine, na farmácia, meu amigo no hospital que ajudou com seus registros médicos, a assistente social que me devia um favor. Você nunca teve chance. Por quê? Eu finalmente perguntei. O que eu te fiz? O reflexo de Sarah sorriu para mim. Você se casou com ele. Você tirou meu irmão de mim. Ele deveria me colocar sempre em primeiro lugar. E então você apareceu com sua história triste de fertilidade. E de repente ele se importava mais com você do que comigo. Então você desviveu, matou ou causou o aborto dos meus bebês? Sarah riu. Eu não desvivi nada. Você fez isso tudo sozinha. Eu apenas ajudei a natureza com o último. Considere um favor. Você claramente não nasceu para ser mãe. Eu saí do banheiro sem dizer mais nenhuma palavra. Meu coração disparado. Finalmente tínhamos a confissão dela gravada. Ela parece ter usado o celular ou algum gravador. A história tem um salto aqui, mas vamos seguir o texto. Mas quando meu marido checou a câmera naquela noite, a bateria tinha morrido misteriosamente pouco antes de Sarah me seguir no banheiro. Não tínhamos nada. O diário e o confronto final com a família. O próximo golpe veio do marido da Sarah, que ligou para o meu marido pedindo para se encontrarem em particular. Assumimos que ele ia nos ameaçar, mas em vez disso, ele parecia exausto e derrotado. Eu encontrei o diário dela, ele disse, deslizando um caderno de couro pela mesa. Eu não estava bisbilhotando. Caiu da bolsa dela. Eu acho que você precisa ver isso. O diário era da Sarah e era condenatório. Página após página detalhava os planos dela para me destruir, a alegria dela a cada aborto espontâneo, a coordenação dela com Catherine e outros para sabotar minha vida. Mas o mais perturbador eram as entradas sobre outros familiares que ela havia alvejado ao longo dos anos. Ela envenenou o gato da sogra porque a mulher havia sugerido que ela esperasse para ter filhos. Ela tinha sabotado o casamento da prima dormindo com o noivo. Ela tinha feito a colega de quarto da faculdade ser expulsa plantando substâncias no quarto do dormitório. Eu não sei com quem eu casei, o marido da Sarah disse, a voz embargada. As crianças? Eu estou entrando com o pedido de divórcio. Eu vou testemunhar sobre o que eu encontrei se vocês precisarem. Fotocopiamos cada página do diário antes de devolvê-lo. Finalmente tínhamos evidências reais. Mas Sarah atacou primeiro na manhã seguinte. A polícia apareceu na nossa porta com um mandado. Alguém tinha denunciado que estávamos traficando substâncias e precisavam fazer uma busca na nossa casa. Meu marido e eu ficamos na nossa sala de estar assistindo os policiais destruírem nossa vida cuidadosamente reconstruída. Eles não encontraram nada, é claro. Mas o estrago estava feito. Nossos vizinhos assistiram de suas janelas enquanto carros de polícia alinhavam nossa rua. Depois que a polícia saiu, encontramos um bilhete escondido sob nosso capacho. Era a caligrafia da Sarah. Parem agora ou na próxima vez eles vão encontrar alguma coisa. Naquela noite, meu marido e eu tomamos uma decisão. Levaríamos tudo o que tínhamos para a família. Forçá-los a ver a verdade sobre a Sarah de uma vez por todas. Convocamos uma reunião de família na casa da minha sogra e dissemos que tínhamos notícias importantes a compartilhar. Sarah chegou com ar presunçoso, provavelmente achando que iríamos anunciar nossa rendição. Em vez disso, meu marido conectou o laptop à TV e começou a apresentar nossas evidências. Entradas de diário, as fotos do computador da Sarah, o depoimento do marido dela, até mesmo a confissão gravada de Faye sobre ser forçada a mentir. A sala ficou em silêncio conforme as evidências se acumulavam. O rosto de Sarah passou de presunçoso a em pânico, e depois a furioso. Quando mostramos a entrada do diário sobre ela envenenando o gato, minha sogra suspirou. O Whiskers não simplesmente morreu, ela sussurrou. Sarah pulou de pé. Isso é tudo falso! Eles estão tentando me incriminar porque têm inveja da minha família perfeita! Mas o marido dela se levantou também. É verdade, tudo isso. Eu vi o diário original. Sarah, você precisa de ajuda. A represa se rompeu. Outros membros da família começaram a compartilhar suas próprias histórias sobre a crueldade de Sarah ao longo dos anos. O padrão de comportamento dela se tornou inegável. A máscara de Sarah finalmente se estilhaçou por completo. Ela gritou com todos, chamando-os de mentirosos e traidores. Ela pegou um vaso e jogou na parede, enviando vidro estilhaçado pela sala. Vocês querem me destruir? Ela gritou para mim. Sua bruxa estéril. Você nunca vai ter o que eu tenho. Nunca. O filho mais velho dela, James, começou a chorar. Mãe, para! Você está nos assustando! Mas Sarah estava além da razão. Ela se jogou sobre mim, e desta vez, eu não recuei. Meu marido e o dela tiveram que nos separar enquanto ela arranhava meu rosto, gritando obscenidades. Eu deveria ter usado algo mais forte naquelas vitaminas, ela gritou. Eu deveria ter garantido que você nunca pudesse sequer tentar de novo. A sala ficou completamente imóvel. Até a Sarah pareceu perceber o que ela tinha acabado de admitir. A voz do meu sogro foi fria. Saia da minha casa. Não volte mais. Sarah olhou ao redor da sala para sua família, seus filhos, seu marido. Todos eles estavam olhando para ela com horror e desgosto. Tudo bem, ela cuspiu. Mas eu vou levar meus filhos. Não, o marido dela disse com firmeza. Você não vai. Crianças, venham cá. Todas as 4 crianças correram para o pai, até mesmo a bebê laxativa nos braços da Faye. Sarah ficou sozinha no centro da sala,
finalmente vendo as consequências das suas ações. Ela saiu sem dizer mais uma palavra, batendo a porta atrás dela. A família sentou em silêncio atordoado por um momento antes da minha sogra começar a chorar. Sinto muito, ela soluçou, alcançando minha mão. Eu deveria ter acreditado em você. Todos aqueles bebês. Sinto muito. As consequências e a adoção dos gêmeos. As consequências foram rápidas. Catherine, apavorada em perder sua licença de farmacêutica, se apresentou com uma confissão completa sobre a troca das minhas vitaminas. Ela forneceu recibos, mensagens de texto de Sarah, tudo o que era necessário para provar o que havia acontecido. O marido de Sarah entrou com um pedido de custódia de emergência e uma ordem de restrição. Os papéis do divórcio citavam o diário dela como evidência de ela ser uma mãe inapta. Ele também compartilhou que havia encontrado pesquisas no computador dela sobre como induzir abortos espontâneos, datando de anos. O blog de maternidade da Sarah implodiu quando alguém vazou trechos do diário dela para os seguidores. A mulher que havia construído sua marca em cima de ser a mãe perfeita foi exposta como uma sociopata calculista que havia envenenado familiares e sabotado gravidezes. Em questão de dias, ela perdeu tudo: o marido, os filhos, a família, os seguidores online. A agência de adoção ligou para pedir desculpas e reativar nossa inscrição, observando que as falsas denúncias, na verdade, fortaleceriam o nosso caso por mostrar que conseguíamos lidar com adversidades. 3 meses depois, meu marido e eu estávamos em um tribunal, finalizando a adoção de gêmeos recém-nascidos. Nós os chamamos de Charlotte e James, recuperando os nomes que Sarah havia roubado. Enquanto assinávamos os papéis, pensei sobre a longa jornada que havia nos trazido até aqui. Sarah estava enfrentando acusações criminais por adulteração de vitaminas, embora o advogado dela estivesse pressionando por um acordo envolvendo tratamento de saúde mental em vez de prisão. Os filhos dela estavam prosperando com o pai, finalmente livres da influência tóxica da mãe. Eles começaram a me chamar de tia Emma novamente, e Faye tinha perguntado se poderia ajudar a ser babá dos gêmeos quando fossem mais velhos. Eu quero ser uma boa prima mais velha, ela tinha dito. Não como a minha mãe era como irmã. Enquanto dirigíamos para casa com nossos bebês, meu marido esticou a mão e apertou a minha. Tínhamos sobrevivido à campanha de terror de Sarah, e de alguma forma havíamos saído mais fortes. Os gêmeos balbuciavam nas cadeirinhas do carro, e eu sorria através das lágrimas. Sarah havia tentado roubar tudo de mim, mas no final, ela havia roubado apenas de si mesma. Eu tinha a minha família, meus bebês, minha vida de volta. E a Sarah? Ela teve exatamente o que ela sempre deu aos outros. Nada além das consequências da própria crueldade. A cerimônia de adoção no tribunal terminou ao meio-dia. Às 12h30, a Sarah já estava causando problemas. Meu marido a avistou primeiro, parada do outro lado da rua das escadarias do tribunal, onde estávamos tirando fotos com Charlotte e James. Ela usava óculos de sol grandes e um boné de beisebol, mas a postura rígida a denunciava. Não olhe, ele sussurrou, se movendo para bloquear a visão que ela tinha dos gêmeos. O fotógrafo percebeu nossa atenção e sugeriu que fôssemos para o jardim do tribunal. Enquanto nos afastávamos, ouvi passos rápidos atrás de nós. Sarah havia atravessado a rua. Esses deveriam ter sido os meus nomes para dar, ela gritou. A segurança a interceptou antes que ela chegasse perto. Nós os observamos escoltá-la para longe, enquanto ela gritava sobre seus direitos como tia. Os gêmeos dormiram durante tudo isso, alheios ao drama em torno do primeiro dia oficial deles como nossos. Naquela tarde, descobrimos que a Sarah havia estado mais ocupada do que pensávamos. Nosso anúncio de adoção nas redes sociais postado pela minha sogra, com a nossa permissão, havia sido printado e repostado no novo blog da Sarah, com comentários sobre ladrões de bebês e ladrões de nomes. Catherine me mandou uma mensagem de aviso. Sarah havia estado na farmácia naquela manhã, fazendo perguntas estranhas sobre medicamentos infantis e alergias. Catherine tinha se recusado a dar qualquer informação e alertou o gerente, mas o encontro deixou todo mundo apreensivo. Instalamos uma câmera na campainha naquela noite. Meu marido também mudou nossa pediatra para uma do outro lado da cidade, só por segurança. Os gêmeos precisavam do primeiro check-up na semana seguinte, e não íamos arriscar. O cerco de Sarah e a prisão. O marido de Sarah ligou no dia seguinte com notícias perturbadoras. Ela tinha invadido a casa dele enquanto as crianças estavam na escola, levando álbuns de fotos e roupas de bebê. Ela também tinha deixado um bilhete exigindo visitas com os filhos. A ordem de restrição cobre as crianças também, ele nos garantiu. Mas ela está ficando desesperada. Tem ficado com diferentes amigos, dizendo a eles que todos vocês se voltaram contra ela sem motivo. 3 dias depois, Sarah apareceu no local de trabalho do meu marido. Ela havia esperado na garagem, abordando-o enquanto ele caminhava para o carro. Meu marido imediatamente começou a gravar no telefone. Você envenenou todo mundo contra mim, ela disse, bloqueando o caminho dele. Até meus próprios filhos não falam comigo. Meu marido tentou dar a volta, mas ela se moveu com ele. Sarah, você precisa ir embora. Você está violando a ordem de restrição. Aquele pedaço de papel não significa nada. Você é meu irmão. Você deveria me proteger, não me destruir. Você se destruiu, ele disse em voz baixa. O rosto de Sarah se contorceu. Ela agarrou o telefone dele e atirou contra a parede de concreto. Estilhaçou no impacto. E então, ela correu para o carro e foi embora antes que a segurança chegasse. O telefone quebrado significava que tínhamos perdido aquela gravação,
Mas as câmeras da garagem pegaram tudo. Meu marido registrou um boletim de ocorrência e um mandado de prisão foi emitido para a Sarah. Ela evadiu a polícia por uma semana. Durante esse tempo, ela criou dezenas de perfis falsos nas redes sociais, inundando nossas contas e as páginas do nosso empregador com acusações. Ela alegava que havíamos roubado os filhos dela, arruinado o casamento dela e plantado provas contra ela. Um perfil em particular se destacava. Usava fotos de Charlotte e James no tribunal, editadas para incluir a Sarah segurando-os. As legendas alegavam que eles eram os gêmeos dela que nós tínhamos sequestrado. Muitas das antigas seguidoras do blog dela, ainda leais apesar de tudo, compartilharam as postagens. Meu chefe me chamou de volta à sua sala. Eu sei que isso não é culpa sua, ele disse, deslizando uma impressão da tela pela mesa. Mas o RH está preocupado. Essas acusações de sequestro, mesmo sendo falsas, elas estão afetando o nosso ambiente de trabalho. Eu encarei a foto fabricada da Sarah com nossos gêmeos. O que você está dizendo? Tire uma licença prolongada, remunerada. Deixe essa situação se resolver. Depois, reavaliaremos. Eu limpei minha mesa naquela tarde, tentando não chorar. Sarah agora tinha me custado meu emprego ativo, junto com todo o resto. Naquela noite, Faye ligou de novo. A voz era apenas um sussurro. Tia Emma, a mãe está aqui. Ela está lá fora na casa do papai. Fica me mandando mensagens para deixá-la entrar. Meu marido imediatamente ligou para o cunhado enquanto eu ficava na linha com a Faye. Podíamos ouvir a Sarah esmurrando a porta, gritando pelos filhos. Ela diz que tem vitaminas novas para o bebê, Faye sussurrou. Especiais para deixá-la inteligente como ela. Meu sangue gelou. Faye, não abra essa porta. Fique longe das janelas. A polícia chegou em minutos. Ouvimos pelo telefone enquanto eles prendiam a Sarah. Ela gritou o tempo todo sobre os direitos dela como mãe, como todos nós tínhamos conspirado contra ela, como ela só queria dar vitaminas para a bebê. Eles encontraram um frasco de pílulas sem rótulo na bolsa dela. Sarah passou 2 noites na cadeia antes de pagar fiança. O advogado dela argumentou que ela estava tendo uma crise de saúde mental e precisava de tratamento, não encarceramento. O juiz concordou com a fiança sob condições. Ela teve que usar uma tornozeleira eletrônica e ficar longe de todos os familiares. As pílulas testaram positivo para um sedativo leve. Nada imediatamente perigoso, mas completamente inapropriado para um bebê. Foi o suficiente para adicionar tentativa de colocar a criança em perigo às suas acusações. A queda lenta e o julgamento de Sarah. As antigas amigas da Sarah começaram a se distanciar à medida que mais verdades emergiam. Uma delas, uma mulher chamada Patrícia que estava brigando a Sarah, me ligou diretamente. Me desculpe, Patrícia disse. Eu acreditei nas histórias dela sobre vocês. Mas aí eu a peguei no meu armário de remédios às 3 da manhã, mexendo nas minhas receitas. Quando a confrontei, ela disse que estava só procurando aspirina, mas... Mas você não acreditou nela, eu completei. Não. E tem mais. Ela tem usado o meu computador para criar aqueles perfis falsos. Eu tenho capturas de tela de tudo. Patrícia nos enviou dezenas de prints mostrando a atividade de Sarah, criando contas falsas, editando fotos, coordenando campanhas de assédio. Estava tudo lá com marcação de data e hora e inegável. Adicionamos isso à nossa pasta de evidências, que havia ficado grossa o suficiente para encher uma caixa de arquivo. Meu marido organizou tudo cronologicamente, nos preparando para o julgamento criminal. Enquanto isso, focamos na nossa nova vida com os gêmeos. Eles estavam prosperando, ganhando peso e começando a sorrir. Charlotte tinha os olhos do meu marido, enquanto James tinha meu queixo teimoso. Cada marco parecia uma vitória que a Sarah não podia roubar. A agência de adoção ligou para uma visita de acompanhamento. A assistente social que veio era a mesma que tinha investigado as falsas acusações de Sarah. Ela sorriu quando viu o quão bem os gêmeos estavam indo. Quero pedir desculpas novamente pela investigação, ela disse, observando Charlotte apertar meu dedo. Ficou claro agora que aquelas reclamações eram maliciosas. Entendemos que você teve que seguir o protocolo, meu marido disse. Sim, mas quero que saibam que sinalizamos o nome de Sarah em nosso sistema. Se ela tentar adotar ou interferir em outra adoção, saberemos imediatamente. Era um pequeno conforto, mas aceitaríamos qualquer proteção que pudéssemos conseguir. O próximo movimento de Sarah veio através do advogado dela. Ela estava processando por direitos de avó, alegando que nós a estávamos alienando de seu relacionamento de direito com os gêmeos. O processo era infundado. Ela não era a avó biológica deles e não tinha legitimidade legal. Mas nós ainda tínhamos que responder. Nosso advogado riu quando leu a ação. Ela está se agarrando a qualquer coisa. Nenhum juiz vai sequer ouvir este caso. Ele estava certo. O processo foi arquivado em 1 semana. Mas Sarah não parou por aí. Ela começou a aparecer em lugares onde sabia que estaríamos. O supermercado, o parque, o consultório do pediatra. Sempre ficando longe o suficiente para não violar a exigência de distância da ordem de restrição, mas perto o suficiente para fazer sua presença ser notada. Uma tarde no parque, ela sentou num banco a 15 metros de distância, nos encarando o tempo todo. Outros pais notaram e afastaram seus filhos dela. Quando uma mãe preocupada perguntou se nós a conhecíamos, eu simplesmente disse que era alguém contra quem tínhamos uma ordem de restrição. A notícia se espalhou rapidamente pelo parquinho.
A Sarah deve ter percebido que suas táticas não estavam funcionando, porque mudou a abordagem. Ela começou a enviar cartas para nossa casa através do advogado dela, alegando que queria se reconciliar. Cada carta continha ameaças sutis embrulhadas em linguagem de perdão e cura familiar. Eu perdoo vocês por virarem a minha família contra mim, uma carta dizia. Estou disposta a esquecer as mentiras que vocês espalharam, se vocês apenas me deixarem fazer parte da vida dos gêmeos. Eles precisam da tia deles. Não me façam provar o quanto. Demos cada carta ao nosso advogado e ao detetive da polícia que cuidava do caso dela, que nos disse que estavam construindo um caso forte de assédio no topo das acusações existentes. Catherine nos contatou de novo, desta vez com mais informações. A Sarah tem me mandado mensagens de diferentes números, ela disse, me oferecendo dinheiro para conseguir informações sobre as suas receitas. Eu já bloqueei todos os números, mas eles continuam chegando. Ela nos encaminhou as capturas de tela. Sarah estava oferecendo quantias cada vez maiores, dinheiro que sabíamos que ela não tinha, já que o marido havia congelado as contas conjuntas durante o divórcio. O processo de divórcio estava avançando rapidamente. O marido da Sarah havia recebido a guarda total, e a Sarah só tinha permissão para visitas supervisionadas em uma instalação nomeada pelo tribunal. De acordo com ele, ela tinha aparecido para exatamente uma visita. Passou o tempo todo dizendo às crianças como todo mundo estava mentindo sobre ela, e não voltou mais. As crianças estão em terapia, ele nos contou num encontro para tomar café. A Faye, especialmente. Ela se sente culpada por ter contado a vocês sobre as mentiras. Eu continuo explicando que ela fez a coisa certa. Garantimos a ele que ficaríamos felizes em conversar com a Faye a qualquer momento que ela precisasse de apoio. A pobre garota carregou o peso da manipulação da mãe por anos. 2 meses depois da adoção, Sarah cometeu o seu maior erro até então. Ela conseguiu ser contratada em uma creche na cidade vizinha usando o seu nome de solteira e, de alguma forma, passando pela verificação de antecedentes antes que as acusações fossem totalmente processadas. Nós só descobrimos porque outra mãe a reconheceu do drama do blog de maternidade e alertou a administração da creche. Eles a demitiram imediatamente e relataram o incidente ao conselho tutelar. Esta violação, de trabalhar com crianças enquanto estava sob investigação por colocá-las em perigo, adicionou mais uma acusação à sua crescente lista. O advogado a abandonou como cliente, citando diferenças irreconciliáveis na estratégia jurídica. Sarah representou a si mesma na audiência seguinte. Ela apareceu num terno mal ajustado, cabelo sem lavar, olheiras fundas nos olhos. Ela divagou por 20 minutos sobre teorias da conspiração e traição familiar antes de o juiz cortá-la. Senhorita Sarah, o juiz disse severamente, você precisa de representação legal adequada. Estou nomeando um defensor público para você. Eu não preciso de ajuda, Sarah insistiu. Eu só preciso que as pessoas ouçam a verdade. A verdade de acordo com quem? Perguntou o juiz. De acordo comigo, eu sou a vítima aqui. O juiz agendou outra audiência e ordenou que a Sarah passasse por uma avaliação psiquiátrica. Ela saiu furiosa do tribunal gritando sobre injustiça. No estacionamento, ela nos confrontou novamente. Desta vez, meu marido e eu estávamos prontos. Nós dois tínhamos nossos celulares gravando enquanto ela se aproximava. Aproveite-os enquanto você pode, ela sibilou, apontando para os gêmeos nas cadeirinhas. Vocês acham que venceram, mas eu sei de coisas. Eu sei qual fórmula vocês compram, quais fraldas usam, onde os levam para passear. Sarah, você está sendo gravada, meu marido disse calmamente. E você está violando a ordem de restrição. Ela riu, um som destituído de sanidade. Ordem de restrição? Você quer dizer aquela piada de papel? Eu já a violei 1 dúzia de vezes. Seguir vocês é fácil quando são tão previsíveis. Obrigada pela confissão, eu disse encerrando a gravação. O rosto dela ficou branco ao perceber o que tinha feito. Ela se virou e correu para o carro, mas a segurança do tribunal já estava se aproximando. Eles a detiveram até a polícia chegar. Desta vez, a fiança foi revogada. Sarah aguardaria o julgamento da cadeia. O juiz citou sua confissão de múltiplas violações da ordem de restrição e o padrão crescente de comportamento como motivos para mantê-la presa. A nova irmãzinha, o marido dela, trouxe as crianças para nos visitar na semana após a prisão da Sarah. Foi a primeira vez que viram os gêmeos pessoalmente. Faye foi gentil e doce com eles, enquanto James e as outras crianças foram curiosos, mas cuidadosos. A mamãe está na cadeia? O pequeno James perguntou ao pai. Sim, amigão. Ela fez algumas escolhas ruins. É nossa culpa? Charlotte perguntou com seu rosto de 7 anos enrugado de preocupação. Não, querida. Nada do que a mamãe fez é culpa de vocês. Ela está doente da mente e precisa de ajuda. As crianças pareceram aceitar essa explicação. Eles brincaram com os brinquedos dos gêmeos e ajudaram a dar as mamadeiras. Foi um vislumbre de como as reuniões de família poderiam ter sido, se a Sarah não tivesse envenenado tudo com seu ciúme. Minha sogra apareceu mais tarde naquela semana. Ela tinha envelhecido anos nos últimos meses, o estresse das ações de Sarah pesando fortemente sobre ela. Eu falhei com ela de alguma forma, ela disse observando os gêmeos dormirem. Eu devo ter falhado. Pessoas normais não fazem o que ela fez. Doença mental não significa que você falhou como mãe, meu marido disse a ela gentilmente. A Sarah fez escolhas ruins. A culpa é dela, não sua.
Passamos a tarde olhando álbuns de fotos antigos, fotos da Sarah criança, sorridente e aparentemente normal. Minha sogra apontou momentos que agora ela reconhecia como sinais de alerta. A raiva da Sarah quando não ganhava um jogo. Sua manipulação de primos mais novos. A doença misteriosa de uma colega que tinha concorrido contra ela para presidente de classe. Eu sempre dava desculpas, minha sogra admitiu. Dizia que ela era competitiva, determinada. Eu nunca quis ver o que realmente estava ali. O julgamento criminal foi marcado para 6 meses depois. O defensor público de Sarah estava tentando construir uma defesa baseada em insanidade, mas o promotor sentia-se confiante de que as evidências eram contundentes. Do depoimento de Catherine aos registros do diário, passando pelas próprias confissões gravadas de Sarah. Entramos em uma nova rotina. Visitas ao parque sem olhar por cima dos ombros, idas ao médico sem medo de adulterações, jantares em família onde o nome da Sarah raramente surgia. Os gêmeos cresciam a cada dia, suas personalidades emergindo. Charlotte era séria, estudando tudo com foco intenso. James era todo sorrisos e risadas, encantando todos que conhecia. Eles eram perfeitos, e eram nossos. E a Sarah não podia tocá-los. Lá de trás das grades, a creche onde Sarah tinha trabalhado brevemente, nos enviou uma carta. Eles estavam implementando novos procedimentos de checagem de antecedentes devido ao que havia acontecido. Também nos ofereceram creche gratuita, caso precisássemos, a maneira deles de pedir desculpas pela falha de segurança. Recusamos educadamente. Os gêmeos ficariam com a família ou amigos de confiança quando necessário. A confiança era conquistada lentamente hoje em dia. Catherine mandou uma última mensagem. Estou me mudando. Emprego novo, estado novo. Preciso recomeçar onde ninguém sabe o que eu fiz. Sinto muito novamente. Cuidem desses bebês. Eu não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podiam ser reconstruídas. Aos 5 meses da prisão da Sarah, recebemos uma notícia inesperada. Ela estava grávida. Aparentemente, ela estava saindo com alguém antes de ser presa, e agora enfrentaria o parto na prisão. O marido dela estava devastado. Aquelas crianças não merecem mais um irmão nascendo nessa bagunça, ele disse. E quem sabe o que ela tomou enquanto estava grávida, ela não estava estável. A gravidez adicionou outra camada de complexidade ao julgamento. O advogado dela pressionou ainda mais a defesa de insanidade, argumentando que nenhuma mulher sã cometeria crimes enquanto grávida. O promotor rebateu afirmando que as ações calculadas da Sarah mostravam clara premeditação, não insanidade. Assistimos a cada audiência preliminar, sentados em silêncio no fundo, testemunhando. Sarah ficava maior e mais desgrenhada a cada aparição. Ela nos encarava com ódio nu, as mãos algemadas sobre a barriga crescente. Durante uma audiência, ela explodiu. Eles roubaram minha vida, ela gritou, apontando para nós. Meus bebês, minha família, tudo. E agora eles sentam lá me julgando. O juiz ordenou que ela fosse removida da sala do tribunal. Enquanto os guardas a escoltavam, ela se virou mais uma vez. A Charlotte e o James deveriam ser meus. A sala ficou em silêncio após a explosão dela. Até mesmo o advogado dela parecia derrotado. 1 mês antes do julgamento, Sarah entrou em trabalho de parto. O bebê, uma menina, nasceu saudável apesar dos medos de todos. Sarah a chamou de Emma. Minhas mãos tremeram quando ouvi. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ela estava tentando me machucar usando o meu nome para a filha dela, concebida no caos e nascida sob custódia. O serviço social levou a bebê Emma imediatamente. Sarah não tinha direitos sobre ela, dada sua situação atual e acusações. A bebê foi para um lar temporário enquanto o Estado decidia sobre a colocação permanente. O marido da Sarah cogitou ficar com ela, mas acabou decidindo contra. Meus filhos já passaram por muita coisa, ele explicou. Não posso trazer para casa a meia-irmã deles como um lembrete constante do colapso da mãe deles. O julgamento final. O julgamento começou numa manhã fria de fevereiro. Charlotte e James tinham 11 meses de idade, andando e balbuciando suas primeiras palavras. Nós os deixamos com meu sogro e tomamos nossos lugares no tribunal. Sarah entrou acorrentada, seu corpo pós-parto envolto em um macacão laranja. Ela tinha perdido peso desde o parto, com o rosto encovado e abatido. Ela nos encontrou imediatamente na plateia, o olhar inabalável. Catherine testemunhou primeiro, contando como a Sarah a havia chantageado para trocar minhas vitaminas. Ela desabou em choro durante o interrogatório, mas se manteve firme em sua história. A farmácia já havia revogado a licença dela. Esse depoimento era parte do acordo judicial dela. O marido da Sarah foi a seguir, apresentando o diário e descrevendo anos de comportamento manipulador aos quais ele fora cego. Ele compartilhou histórias sobre a escalada de crueldade da Sarah para com membros da família, a obsessão dela por controle, a incapacidade de aceitar qualquer suposta ofensa. Quando foi a minha vez de testemunhar, falei de forma clara e calma sobre os nomes roubados, as vitaminas envenenadas, a destruição sistemática da minha vida. Eu mostrei fotos dos gêmeos, saudáveis e prosperando, apesar das tentativas da Sarah de impedir a existência deles. Ela queria que eu sofresse. Eu disse, encontrando o olhar de Sarah, porque eu tinha algo que ela não podia controlar. O amor e a lealdade do irmão dela. O advogado da Sarah tentou me pintar como vingativa,
sugerindo que eu tinha orquestrado tudo para roubar a vida de Sarah. Mas as provas falavam mais alto do que as teorias dele. A promotoria apresentou tudo: os e-mails, as contas falsas nas redes sociais, os prontuários médicos adulterados, a campanha de assédio. Eles reproduziram as gravações das ameaças e confissões de Sarah. Mostraram ao júri as pílulas sem rótulo que ela havia levado à casa dos filhos. Sarah testemunhou em sua própria defesa, contra o conselho de seu advogado. Ela divagou sobre conspirações e traição, alegando que eu estava planejando destruí-la desde o dia em que conheci o irmão dela. Ela insistiu que as vitaminas eram para me ajudar, que os nomes eram coincidências, que todos estavam mentindo. Eu sou uma boa mãe, ela insistiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles levaram meus bebês porque têm inveja do que eu tinha. O interrogatório do promotor foi brutal. Ele a fez passar por cada peça de evidência, forçando-a a confrontar as próprias palavras e ações. A história de Sarah mudava a cada pergunta, as contradições se acumulando. Finalmente ele perguntou: "Você adulterou ou não as vitaminas pré-natais da Emma?" Sarah ficou em silêncio por um longo momento. E então, em voz baixa: "Ela não merecia ser mãe." O tribunal entrou em erupção. O juiz pediu ordem enquanto o advogado de Sarah colocava a cabeça entre as mãos. Ela tinha acabado de confessar no banco das testemunhas. As alegações finais foram breves, as evidências eram contundentes, a confissão condenatória. O júri deliberou por menos de 2 horas, culpada de todas as acusações. Sarah não demonstrou emoção enquanto o veredito era lido. Ela olhava direto para frente, o rosto inexpressivo. O juiz marcou a sentença para o mês seguinte. Do lado de fora do tribunal, os repórteres aguardavam. Passamos por eles sem comentar, não havia nada a dizer. A justiça havia sido feita, mas não trazia alegria. Uma família fora destruída, crianças estavam sem mãe, e uma menininha chamada Emma crescia em um lar temporário. A audiência de sentença foi mais silenciosa. Sarah parecia medicada, seus movimentos lentos e deliberados. Testemunhas de caráter falaram de ambos os lados. Os filhos dela não compareceram. O juiz a condenou a 15 anos, com possibilidade de liberdade condicional em 7. Ela cumpriria a pena em uma instituição com um programa de saúde mental. Era mais brando do que o promotor queria, mas mais duro do que o advogado dela esperava. Enquanto os guardas a levavam, Sarah se virou uma última vez. "Cuide da minha Emma", ela disse suavemente. Não sei se ela estava se referindo a mim ou a bebê. Talvez a ambas. Talvez a nenhuma. Um novo começo, a adoção de Emma. Dirigimos para casa até nossos gêmeos, que nos receberam com sorrisos e braços estendidos. Charlotte havia aprendido a dizer mamãe, enquanto estivemos fora. James demonstrou sua nova habilidade de empilhar blocos. Naquela noite, depois que os gêmeos estavam dormindo, meu marido e eu nos sentamos na nossa varanda. As estrelas estavam brilhantes, o ar puro. Não falamos sobre o julgamento, ou sobre a Sarah, ou sobre os anos de dor. Nós apenas sentamos juntos, respirando a paz. 2 semanas depois, recebemos uma ligação do serviço social. A bebê Emma precisava de uma colocação permanente. Nós consideraríamos adotá-la? Meu marido e eu olhamos um para o outro, depois para nossos gêmeos brincando no chão. Charlotte estava tentando alimentar James com um carrinho de brinquedo enquanto ele ria. Eles estavam tão felizes, tão inocentes. "Vamos pensar a respeito", eu disse à assistente social. Naquela noite nós conversamos por horas. Nós poderíamos criar a filha da Sarah? Poderíamos olhar para ela todos os dias e não ver a mãe dela? Poderíamos negar a uma bebê inocente um lar amoroso por causa de quem deu à luz a ela? No final, o amor venceu. A bebê Emma se juntou à nossa família 3 meses depois. Nós mantivemos o primeiro nome dela, mas demos um novo nome do meio: Hope, Esperança. Os filhos de Sarah visitavam frequentemente. Eles adoravam os 3 bebês, especialmente a Faye, que levava a sério seu papel de prima mais velha. O pai deles começou a namorar uma mulher gentil, que tratava bem as crianças. A cura era lenta, mas acontecendo. Minha sogra encontrou a paz em ser avó. Ela mimava todas as crianças igualmente, compensando o tempo perdido. Ela nunca mencionava a Sarah a menos que perguntassem, e mesmo assim, apenas brevemente. "Ela está recebendo ajuda", era tudo o que ela dizia. Isso é o que importa agora. Eu voltei ao trabalho quando os gêmeos completaram 2 anos. Meu chefe me recebeu de volta com uma promoção, reconhecendo como eu tinha lidado profissionalmente com uma situação impossível. Meus colegas de trabalho fizeram uma pequena festa completa com fotos dos bebês na minha mesa. A vida se estabeleceu num novo normal. 3 crianças com menos de 3 anos era o caos, mas um caos lindo. Emma cresceu sem se parecer em nada com sua mãe biológica. Era só sorrisos brilhantes e natureza gentil. Os gêmeos a aceitaram como irmã sem questionar. Contamos a eles a verdade de formas apropriadas para a idade à medida que cresceram. Sobre as famílias serem complicadas, sobre doença mental, sobre escolher o amor ao invés do ódio, sobre como às vezes as pessoas que deveriam te amar não conseguem, mas que isso não significa que você não seja digno de amor. Catherine escreveu uma vez. Uma longa carta de desculpas e atualizações sobre a nova vida dela. Ela estava na terapia, trabalhando em um hospital, tentando reparar suas escolhas. Eu escrevi de volta uma vez, desejando-lhe o bem. Alguns perdões levam tempo. O ex-marido da Sarah casou-se novamente quando seu caçula completou 10 anos. O casamento foi pequeno, mas alegre,
Todas as 4 crianças estavam na festa de casamento, radiantes de felicidade. Elas haviam encontrado estabilidade novamente. Recebíamos atualizações ocasionais sobre a Sarah pelo advogado dela. Ela estava tomando a medicação, frequentando terapia, trabalhando na biblioteca da prisão. Tinha encontrado a religião, depois a perdido, e depois a encontrado de novo. Ela escreveu cartas aos filhos que o ex-marido guardou sem abrir, esperando que eles decidissem se gostariam de ler algum dia. Ela nunca nos escreveu. Somos gratos por isso. No 5º aniversário dos gêmeos, demos uma grande festa. Todos os primos vieram, além de amigos da escola e vizinhos. Faye, agora uma adolescente, ajudou a organizar as brincadeiras. Os outros filhos de Sarah cantaram parabéns com alegria genuína. A bebê Emma, agora com 3 anos, tentou apagar as velas dos irmãos, e Charlotte a impediu gentilmente enquanto James ria. Eles eram tão pacientes com a irmãzinha, protetores e amorosos. A avó do meu marido, agora com 95 anos, sentava na cadeira de rodas sorrindo. Ela tinha vivido para ver a família se curar das fraturas que a Sarah causara. Ela segurava a bebê Emma no colo, sussurrando histórias sobre o passado da família. As partes boas. Naquela noite, depois do bolo e dos presentes e de muita agitação, colocamos as 3 crianças exaustas na cama. Charlotte insistiu em mais uma história. James quis carinhos extras, e Emma precisava que seu cobertor especial fosse arrumado perfeitamente. Enquanto eu fechava a porta da Emma, pensei na Sarah e em sua cela. Será que ela pensava nos filhos que perdera por causa das próprias ações? Ela se arrependia do caminho que havia escolhido? Ela algum dia aceitou a responsabilidade? Eu nunca saberia, e estava tudo bem. A jornada dela era apenas dela agora. Meu marido me encontrou no corredor, me puxando para um abraço. Tínhamos sobrevivido ao impossível e construído algo bonito das cinzas. Nossos filhos estavam felizes, saudáveis e amados. Isso era o que importava. A manhã seguinte trouxe o caos habitual. Cereal derramado, sapatos perdidos, discussões sobre brinquedos, a vida familiar normal. Charlotte ajudou Emma a encontrar o vestido favorito enquanto James dava o café da manhã para o cachorro. Eles eram crianças boas. Crianças gentis. Apesar de, ou talvez por causa de sua história de origem. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Faye. Posso ser a babá neste fim de semana? Quero praticar para quando eu tiver filhos um dia. Eu sorri e digitei de volta, sim. O ciclo familiar continuava, mais saudável agora, construído na verdade e na escolha ao invés de manipulação e dor. Sarah havia tentado nos destruir com seu ciúme e crueldade. Em vez disso, ela havia criado uma família maior e mais forte, unida pelo amor e pela resiliência. Os filhos biológicos dela prosperavam sem o veneno dela. A bebê dela crescia cercada pelo amor que ela tinha tentado negar aos outros e a nós. Tínhamos tudo o que ela sempre quis. Não porque tínhamos roubado, mas porque tínhamos conquistado através da paciência, da perseverança e da escolha de amar, mesmo quando doía. Os gêmeos começaram o jardim de infância naquele outono. Charlotte organizou seus materiais com precisão militar, enquanto James encantou sua professora em minutos. Emma os observou partir com lágrimas, contando os dias até poder se juntar a eles. Ficamos no ponto de ônibus, 3 pais acenando. Meu marido apertou minha mão quando o ônibus se afastou. Nós conseguimos. Apesar de tudo, nós conseguimos. Naquela tarde, enquanto Emma tirava um cochilo, eu finalmente abri a caixa que havia guardado no nosso armário. Dentro estavam as fotos de ultrassom dos nossos bebês perdidos, aqueles cujos nomes a Sarah havia roubado. Olhei para cada uma, lembrando a esperança e o coração partido que representavam. Então adicionei novas fotos. Charlotte, James e Emma brincando juntos. A vida da perda, a alegria da tristeza. Uma família das cinzas da destruição de outra pessoa. Fechei a caixa e aguardei. O passado era honrado, mas não remoído. O presente exigia muita atenção, muito amor, muita vida para perder tempo com o que poderia ter sido. Lá embaixo, Emma estava acordada, pedindo lanchinhos. Desci as escadas para encontrá-la, pronta para o que viesse a seguir. Havíamos sobrevivido ao pior da Sarah. Todo o resto era apenas a vida. Uma vida bagunçada, linda e comum, e isso era mais do que suficiente. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.